Olá, meus alunos do nosso curso Panorama Bíblico. É uma alegria estar de volta com vocês. Estamos aqui dando continuidade a esse curso. Esse é um curso que tem o propósito de levar você a ter um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Como o próprio nome do curso já diz, é um estudo panorâmico. Então nós estamos estudando a Bíblia desde o livro de Gênesis e pretendemos ir até o livro do Apocalipse. Mas, entendendo que durante esse tempo de estudo da palavra, nós vamos estar passando por vários assuntos, né? Porque a Bíblia é um livro muito rico. Por exemplo, agora, você que é ligado aí em guerra espiritual, que gosta desses assuntos que envolvem a hierarquia satânica, a queda de Satanás, nós estamos trabalhando sobre este tema, né? Na nossa lição número 6. Na realidade, tudo que nós estamos falando é para mostrar para você como que o pecado entrou no universo, né? Como que o pecado provocou esse caos, que Deus colocou ordem nele no ato da criação, né? Para isso, nós estamos vendo que a Bíblia ela nos aponta para a realidade de que houve duas criações. Uma criação primeira ou primária, aonde Deus criou um Éden que é mineral. E nesse Éden, Deus colocou ali esse querubim da guarda ungido, do qual a Bíblia fala, que veio a se tornar Satanás por uma rebelião que ele organizou contra Deus no céu. Aí então Deus veio e faz uma segunda criação. E aí ele cria, né, ele recria o Éden, agora com vida vegetal e animal. E neste Éden é onde ele coloca o ser humano, criado à sua imagem e semelhança de Deus. E nós estamos falando aqui sobre a queda de Satanás. Estamos mostrando para você como que esse querubim da guarda ungido, ele se rebelou contra Deus, ele caiu, ele se organizou para se opor a tudo aquilo que faz referência a Deus e às coisas de Deus e ao povo de Deus. E nós terminamos a última aula mostrando para você que o pecado traz consequências muito grandes. E ele pode levar até a criatura a achar que pode ser semelhante a Deus. Né? E isso aconteceu com esse querubim, que hoje recebe o nome de Satanás, o adversário de Deus e das coisas de Deus. O que aconteceu com a queda desse querubim? Ele se separou de Deus, mas ele não deixou de ser querubim. Ele possui todas aquelas características com as quais ele foi criado. Ele não deixou de ser um ser pessoal. Da mesma maneira que o homem não deixou de ser homem após ter pecado. E agora, o que aconteceu com esse querubim? Ele se tornou Satanás. E aqueles anjos que o seguiram na sua rebelião contra Deus se tornaram anjos caídos. E agora, eles formam um exército muito bem organizado. Neste exército, há príncipes, dominadores, demônios, e eles funcionam como uma casta e possuem graduação. Em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Paulo coloca aqui a batalha espiritual em perspectiva, afirmando que nossa luta não é contra seres humanos, contra outras pessoas. Nossa luta é contra seres espirituais que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no segundo céu. Lembra que nós falamos em aulas passadas que existem pelo menos 3 céus, né? A Bíblia fala sobre isso. Primeiro céu, firmamento. Segundo céu, essa região onde ocorre a guerra espiritual, onde se movimentam os seres espirituais que os nossos olhos físicos não podem ver por causa da condição pecaminosa da carne.
conquanto nosso espírito esteja recriado e ele mantém o relacionamento com o mundo espiritual, somos como que obstruídos por causa da nossa alma que ainda não está totalmente regenerada. E há o terceiro céu, que é onde Deus habita, onde está estabelecido o trono do Senhor. Agora, Paulo não somente afirma a realidade desses seres espirituais, mas ele nos apresenta uma hierarquia de autoridade. Ele fala primeiramente de principados. No grego, a palavra principado é arquê, que significa autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar esses principados. São como príncipes de grandes regiões, como continentes e países. Então aí se estabelece o que? Os principados. Evidentemente, eles são em números menor, porque eles ocupam uma posição de autoridade. Então existe um principado para um continente, existe um principado para um país, existe um principado para um estado e existe um principado para uma cidade. É uma hierarquia de autoridade. E, diga-se de passagem, muito bem organizada. A Bíblia nos traz um bom exemplo de batalha espiritual a nível de principados em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Enquanto Daniel orava por uma resposta do Senhor, estava sendo travada uma guerra nas regiões celestiais. O príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel, também príncipe, né? Que em grego seria arqueangelos. É um anjo príncipe, ou um anjo principado. E Miguel veio para impedir a resposta do homem de Deus. Aliás, veio lutar contra o impedimento da resposta do homem de Deus. Havia um principado, que era o príncipe da Pérsia, que estava lutando para que a resposta não chegasse. Miguel veio para lutar contra ele. Não é sempre que principados de alto escalão se ocupam em impedir nossas orações. No caso de Daniel, ele orava e intercedia por uma nação inteira. Por isso, envolveu principados. Era uma oração estratégica. Observe a resposta do arcanjo Miguel. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 10:20. Então, a guerra era muito intensa. A guerra envolvia príncipes que estavam lutando para que a oração não chegasse, a resposta à oração não chegasse, e o povo de Israel não saísse da liberdade, para a liberdade da opressão na Babilônia. Então, Miguel veio, lutou e deu a vitória ao povo de Deus. Aí se cumpriu a profecia feita 70 anos antes, pelo profeta Jeremias, que dizia que ao final de 70 anos o povo seria liberto da escravidão na Babilônia. E para que isso acontecesse, houve um intercessor que intercedeu a nível estratégico e houve uma guerra espiritual que trouxe a vitória para o povo de Deus. Então isso é principados, né? Miguel é um príncipe do Senhor e o príncipe da Pérsia, né? Era um outro príncipe, e o príncipe da Grécia era um outro príncipe que atuava nas forças satânicas. Em segundo lugar, nós temos as potestades, que são gerentes infernais. No grego, potestade significa exousia, autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinados aos príncipes, por isso também chamados subpríncipes. Agem respectivamente em cada principado, ou seja, em cada território a que pertencem. Em determinados casos, tais poderes de principados diferentes se unem para agir em uma tarefa específica.
existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre a face da terra, assumindo responsabilidade por estados, cidades, ruas, bairros, clubes, igrejas, religiões, seitas e partidos, inclusive partidos políticos, ok? Então, todo esse movimento que existe na sociedade humana, tá, tem ali a ingerência das potestades. Eles estão aí dentro de um colégio, dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa. Eu tenho trabalhado com intercessão em muitos lugares, né? Às vezes vou orar dentro de uma loja, numa empresa, numa indústria, e eu posso discernir ali o movimento de potestades que estão agindo, às vezes, na diretoria para causar contenda, até agindo em clientes para provocar a ruína de um empresário cristão. É uma guerra, irmãos, é uma guerra. Eles estão nas faculdades influenciando os alunos para que eles adotem filosofias, pensamentos que são diametralmente opostos à palavra de Deus. Nossos filhos estão expostos a isso quando eles vão para as universidades. Por isso nós precisamos preparar muito bem os nossos filhos, preparar essa geração para que eles não caiam no engano satânico que está presente em muitos lugares, em muitas escolas, desde o ensino fundamental ali até os níveis de universidade, mestrado, doutorado e pós-graduação e por aí vai. Então, nós temos que realmente entender. Estamos numa luta como igreja contra seitas, né? Não se iludem, irmãos. Macumbeiros, feiticeiros estão o tempo todo fazendo trabalho contra pastores. Não faz muito tempo, um profeta ligou para mim dizendo que eu tinha sofrido um ataque de voodoo muito forte, mas que Deus tinha mandado anjos e cortado as ligações da minha vida com os bonecos que foram feitos, que o diabo tinha planejado um acidente de carro contra mim, e eu estava ali o tempo todo ouvindo aquela palavra e declarando a minha fé séria, firme no Senhor, na certeza que eu tenho que Deus está cuidando de mim. Eu procuro estar sintonizado com Deus, com a palavra de Deus, tendo intercessores orando por mim, para que o inimigo não leve vantagem, porque eu sei muito bem como ele planeja a queda de pastores, como ele planeja que pastores se adulterem, que pastores percam a família, percam a referência ministerial. Então, nós precisamos nos posicionar contra esses ataques que vêm de todos os lados e que podem realmente nos atingir. Então, é uma guerra espiritual. Aí vem os dominadores, terceiro nível do escalão, demônios de baixa grandeza, do grego cosmocrator, que literalmente significa governante mundial. Também são milhares e milhares, e são os responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos príncipes ou subpríncipes. Atuam como guias, orixás, mensageiros ou operários. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra governante mundial não é porque eles estão no comando geral, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. São os demônios de baixa grandeza. São conhecidas como entidades, que na Umbanda são conhecidas por diversos nomes, como Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho e por aí vai. Eles são destinados a endemoniamentos, né, que a sociologia chama de possessões, mas a palavra de Deus chama de endemoniamento. Eles entram na vida das pessoas e destroem tudo. Cumprem aquilo que a Bíblia fala que Satanás tem como tarefa: cumprir o objetivo de matar, roubar e destruir. O diabo faz isso através dos cosmocrátores. Além disso, tais demônios são responsáveis pelo surgimento de movimentos espirituais malignos, tais como a astrologia, através de espírito de adivinhação, movimento de nova era, demônios que afetam a mente humana, anjo da morte, que são os espíritos de suicídio, e a idolatria.
Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 20, Paulo diz: coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ok? Então, esses são os governadores mundiais. E por último vem as forças espirituais da maldade. Do grego, pneumatikos, seres malignos, forças do mal. São demônios de menor hierarquia que trabalham em legiões, auxiliando nos trabalhos de possessões ou endemoniamento. Estima-se que existam cerca de 30 bilhões de demônios para cada habitante do planeta Terra. Confesso que eu não sei como se chegou a esse número, isso aqui é resultado de pesquisa, a Bíblia não diz isso, então eu não quero que você entenda isso aqui como uma doutrina dentro do tema guerra espiritual, porque não é, tá bom? É uma pesquisa que foi feita aí pelos estudiosos de guerra espiritual, então por isso que diz, estima-se que, né, pensa-se que seja assim. Mas de qualquer forma, eu posso garantir com segurança que existem muitos demônios para agir na vida de cada habitante da Terra. Então, por isso que nós precisamos de uma proteção eficaz, e esta proteção é o sangue de Jesus. Então, creia nisso. Não importa que tenha bilhões de demônios querendo te matar, desde que eles cheguem perto de você e vejam, percebam, sintam que você está protegido pelo poderoso sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo o pecado e que nos dá vitória. O sangue que aciona a ação dos anjos. Porque quando os anjos de Deus veem o sangue de Jesus em nós, eles agem prontamente para nos defender. Então, creia nisso, né? Alguns desses demônios têm atributos especiais, coloco isso entre aspas, como poder mover ou fazer desaparecer objetos. Emitem sons, entre outros feitos. E tudo isso a gente vê quando estamos realizando libertação. A gente vê demônio fazer coisas assim que a gente acredita que está vendo, né? No entanto, apesar deles apresentarem esse aparente poder, eles na verdade não têm poder. Tudo isso é ilusionismo, é uma forma de engano, porque o poder pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. O poder pertence a Deus. E se nós estamos em ordem com Deus, não temos por que temer esses ataques satânicos e demoníacos, ok? Pois bem, nós vamos agora na próxima aula entender o seguinte: muitas pessoas fazem essa pergunta: por que então, sabendo que Satanás é tudo de ruim na vida, por que Deus não destruiu ele logo de cara? Por que ele continua aí sendo um tropeço na vida de tanta gente? Essa resposta eu vou dar para você no nosso próximo vídeo, que é a próxima aula do curso Panorama Bíblico, ok? Então, por favor, não perca a próxima aula, o assunto é super interessante e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a tua vida a bênção de Deus. Você que está aí ligado nesta aula, que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, seus negócios, seu ministério no reino de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você e com todos os seus, em nome de Jesus. E por favor, você que gostou desse vídeo, foi bênção na sua vida, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de inscrever-se no canal para acessar o sininho e você receber as atualizações, né? E estar ligado em cada aula dos nossos cursos e também compartilhe nas redes sociais. Vamos ajudar o canal Palavra Viva a crescer e se tornar realmente um canal de grande capacidade de atingir o maior número de pessoas. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro no nosso curso Panorama Bíblico. Eu aguardo você.